sou Vanessa Sander e eu ajudo mães a criar uma conexão com seus filhos. E hoje eu queria falar para aquelas mães que estão passando aí por um período difícil na quarentena, principalmente as mães solos, que estão com aquele pensamento: nossa, eu acho que vou ficar sozinho o resto da vida. E isso muitas vezes nos traz uma tristeza enorme, né? Aquela sensação que, nossa, ninguém vai me aguentar, meu filho não para, eu já me separei, eu nem tive meu marido, fiz tudo sozinha, tive aquela gestação sozinha. E sim, é muito difícil, eu já passei por isso e por isso eu vim conversar hoje aqui com vocês, que é possível sim ser mãe, solteira e feliz, sozinha, consigo mesma e com seu filho. É possível, eu sou um exemplo disso e eu posso te mostrar esse caminho. Fica comigo, compartilha esse vídeo, clica aqui, dá uma curtida no meu canal e acompanha essa minha dica. Eu vou te dizer que é possível sim ser mãe, solteira e feliz. E eu posso te afirmar isso porque eu consegui chegar nesse lugar, de criar essa conexão com os meus filhos, de entender que esse processo da maternidade é o processo mais bonito e mais difícil que vai acontecer na minha vida, nas nossas vidas, né, como mãe. E era isso que eu queria vir conversar hoje com vocês. A primeira coisa que a gente tem que saber para sair desse lugar de tristeza e de sentir-se só é se realmente a gente quer, né? A gente tem esse desejo de ser mãe, solteira, feliz, de estar bem com os meus filhos, de ter uma vida mais plena. Você quer? Então vem comigo. Eu posso te ajudar a chegar nesse lugar de uma forma muito simples, que é onde a gente tem um primeiro passo, que a gente vai cuidar da nossa saúde mental. Como assim, Vanessa? Cuidar da minha saúde mental. Ninguém nunca me disse que para eu ser mãe eu ia ter que cuidar da minha saúde mental. Ninguém nunca falou comigo sobre isso na escola. Meus pais nunca falaram comigo sobre saúde mental. Nem quando eu era filha, e agora eu vou ser mãe, eu vou ter que saber o que é saúde mental para poder ser feliz. Não te preocupa, não é assim, não é um bicho de 7 cabeças. E tu não precisa ser uma expert na mente humana, nem um mestre budista, nem um estudioso, né, um psicólogo, um psiquiatra, para poder entender que alguns processos da nossa mente, como eles se dão, a gente pode transformar eles a partir do momento que a gente toma consciência que eles existem. E sim, por que esse é o grande passo para a gente conseguir transformar a nossa conexão com os nossos filhos, a nossa relação com eles, ou até mesmo a nossa gestação, né? Eu comecei meu processo quando eu ainda estava gestante da minha primeira filha, em 2006. Eu já estudava psicologia na época e quando eu fiquei grávida, eu estava separada do pai dela e, bom, tinha acabado de voltar de férias, tinha ido viajar para Costa Rica, tava naquela vibe, né? Novinha, solteira, feliz. E sofri um acidente de carro. E nesse acidente eu perdi o sentido das pernas. Fiquei num estado de choque, fui direto para o hospital. E aí fizeram vários exames, vários problemas. E não tinha nenhum problema, né, fisiológico, neural, que pudesse ter tirado a minha sensação das pernas, mas eu fiquei mais quase 48 horas sem sentir e foi voltando, né? Daí os médicos alegaram que aquilo foi um estado de choque, porque quando a gente bateu eu estava no carona e no carro que foi batido tinha um bebê de uns 6 meses mais ou menos. Então o que aconteceu? A minha reação quando eu saí do carro, eu estava um pouco cortada no rosto, mas eu vi que eu tinha um bebê no outro carro, eu saí correndo, peguei aquele bebê dos braços da mãe e fui até a casa de
da primeira pessoa que eu enxerguei, era uma estrada de chão no interior do Rio Grande do Sul. E eu fiquei desesperada, eu arranquei o bebê da mão da mãe e saí correndo, fui até a casa, limpei o rostinho dele, vi que ele estava bem e voltei pra mãe, né? A mãe veio correndo atrás de mim, voltei, entreguei pra ela e sentei no carro novamente. Quando eu sentei no carro, eu perdi o sentido das pernas. E aí eu me desesperei, assim. Então fui pro hospital, aí o meu ex-marido, o pai da minha primeira filha, foi me buscar, acabou me cuidando nesse período, né? Eu fiquei me recuperando. E aí eu engravidei. Uma gravidez sem ser bem-vinda, no sentido que eu não queria, né? A gente estava separado há mais de 6 meses, não tinha nenhum jeito da gente ficar junto, assim, mais. Então eu acabei, né, ficando grávida, descobri aquela gravidez, fiquei um pouco em pânico, pensei em abortar, sim, pessoas, a gente pensa nisso. Algumas pessoas pensam, algumas pessoas não, sem julgamentos, né? Eu pensei, e foi o pai dela que disse não. O filho é meu, também tenho o direito de opinar e eu não quero. Nem que eu assuma ele sozinho, mas eu não quero abortar. Então, a gente ficou juntos, né? Naquele momento, né, da gestação. Me senti muito sozinha, muito, porque ele viajava direto e eu não tinha mais o meu círculo de amigos, porque eu bebia, parei de beber, eu fumava, parei de fumar. Fiz todos aqueles processos que a própria gestação nos traz, né? De olhar para dentro, nem que seja num para dentro do fisiológico, mas a gente tem a oportunidade, talvez a primeira oportunidade da vida de muitas mulheres é essa, é de olhar para dentro na gestação, porque é a primeira vez que muitas mulheres descobrem, né, que o nosso sistema é todo interligado, que os bebês sentem o que a gente está sentindo e que tem todo um processo acontecendo dentro de nós, a gente fica mais sensível, as emoções permeiam aquela maluquice hormonal. Então, a gestação já é a nossa primeira oportunidade. E oportunidade de quê? De olhar para dentro, de fazer esse caminho de transformação através da maternidade. E é aí que é o ponto inicial. Quando a gente está na gestação, a gente sofre aqueles milhares de oscilações hormonais, fisiológicas, psicológicas. E aí tá, onde começa e por que começaríamos com a saúde mental. Então, como eu já estudava psicologia, estudava sobre a mente humana desde os meus 15 anos, quando eu engravidei mesmo, sem querer estar grávida, o que eu fiz? Eu não podia fazer nada. Minha vida social, não podia mais fazer os exercícios que eu fazia. Trabalhava quase 12 horas, tinha uma vida sedentária naquela época. E o que eu podia fazer? O que eu gostava de fazer? Ler. Então eu comia muito e lia muito. Então eu li cerca de 17 livros na minha primeira gestação, todos sobre a saúde, né? E a espiritualidade dos bebês. E acabei descobrindo, né, toda a transformação que a maternidade já podia nos trazer por esses livros todos, né. E comecei então a escrever, a fazer exercícios, de conversar com a minha filha, que se chama Ana Luísa, e isso tudo na gestação. Mas eu tinha aqueles medos, aquela sombra, ela vai nascer feia, ruiva, que nem eu, tipo, eu não queria uma criança assim. Percebendo o quanto eu não acolhia a minha criança nessa época. Enfim, aí é o nosso primeiro passo, o nosso primeiro caminho dessa saúde mental que eu comentei. A gente tem essa oportunidade na gestação. É por isso, porque a gente vai se olhar internamente, olhar para o bebê e poder fazer essa transformação junto, né? Entender o processo interno que está acontecendo fisiologicamente e entender o processo da nossa mente. O processo da nossa mente, só um momentinho, porque agora eu vou ser interrompida pelo meu
quando a gente fala da mente, que esse processo da saúde mental pode nos trazer dentro da gestação, a gente pensa, poxa, mas eu não passei por isso na minha gestação, eu não lembro de ter pensado nessas coisas depois. Tudo bem, tá tudo certo. De repente, depois que teu filho nasceu, tu tem a oportunidade de olhar para isso também. E não tem problema. Se teu filho tem 12, 14, 20 anos hoje, também não tem problema. Mas a gente pode começar a pensar dessa forma, assim, a partir de agora. Porque o segundo passo, então qual seria o segundo passo? É a gente realmente querer criar essa conexão com os nossos filhos e viver uma vida plena com eles, né? Ter esse caminho de descoberta de vida plena. Ah, mas tu pode dizer pra mim que é muito difícil, por onde eu começo, o que eu posso começar? Não tem problema nenhum, é difícil pra todo mundo, mas é um caminho que não tem volta. Quando a gente começa, a gente quer realmente isso, porque a gente quer por eles. Depois que tu já tem os teus filhos, você quer mudar por eles, porque você sabe que eles só aprendem pelo teu exemplo, que eles só fazem o que você faz e não o que você fala. Você começa a perceber isso nos primeiros anos de vida. Então, esse é o segundo passo, né? É você saber que você está fazendo por eles também. Você vai melhorar a sua mente, entender a sua mente, se conhecer por eles também. Porque esse processo é de um para o outro. Ele nunca para. Você vai, se conhece e, consequentemente, seu filho se conhece também. A partir dessa tomada de ação sua. Então esse é o segundo passo. E esse passo, eles te trazem a todo tempo. Por quê? Porque o que toda criança quer? A criança te chama para estar presente, manter a sua atenção plena, estar presente naquele momento o tempo todo, desde a hora que ele nasce. Ele te chama para isso. Então, se você perdeu o primeiro passo lá da gestação, de descobrir isso, você tem esse segundo passo que você pode descobrir agora. Se você vê o seu filho, se ele, né, tá te chamando, pedindo alguma coisa, falando alguma coisa, tentando interagir o tempo inteiro, é porque ele quer a tua atenção. Enquanto você não dá aquela atenção, ele continua pedindo aquela atenção. Então você para, olha para ele, acolhe aquela atenção que ele quer e ele simplesmente para com tudo, porque ele teve a atenção. No momento que ele tem a atenção, ele se sente pertencente àquele momento, àquela família, a tudo. E assim vão se construindo laços. Mas esse passinho é primordial, é a gente aprender a dar atenção, porque isso acolhe a criança, porque isso faz ela se sentir pertencente. E ao mesmo tempo você aprende a estar presente. Nem no passado, a sua mente não vai estar nem no passado, nem no futuro. Quando você está no momento presente, quando você está dando essa chance para o seu filho de estar presente ali com ele, a sua mente também está presente. E é esse o intuito de estar presente. A nossa mente está presente. E viver o aqui e o agora. Se você curtiu, compartilha com quem está precisando dessa mensagem. E um grande beijo para todo mundo.